Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Nós vamos meditar a partir do versículo 1. Jó de 1 a 5, depois nós vamos meditar, dando sequência, 13 a 22. Capítulo 2, 7, 13, e assim por diante. Abrimos o nosso quarto jejum dos projetos de conquistas. Vou repetir algumas frases que eu tenho repetido, importantes, e que ela entre no teu espírito, porque ou nós usamos a nossa fé para construir, ou vamos ter que usá-la para reconstruir. Ou nós usamos a nossa fé para construir e estar sempre em construção, ou vamos ter que usá-la para reconstruir. Porque independente, na segunda-feira, quem estava aqui segunda-feira comigo? Então a grande maioria não estava. Quem não estava, por favor? Então tá bom. Na segunda-feira, eu trouxe 2 exemplos aqui importantíssimos, e que é onde eu quero chamar a tua atenção. Eu trouxe o exemplo de um pastor que, ainda menino, foi levado. Pode sentar os obreiros. E faço questão que vocês ouçam isso com bastante atenção. Agora preste atenção. Eu trouxe o exemplo de um pastor que, menino, criança, era levado pela mãe, pelos pais, para o mundo, para pular carnaval, para a avenida, e essa vida mundana que nós conhecemos. Ele disse que ele cresceu nessa vida, e aquele espírito que estava lá estava dentro da casa dele também. Aquele espírito que agia lá na avenida agia dentro da casa dele. A casa dele era só brigas, contendas, só desgraças, só destruição. E nós não vamos mais a fundo, mas a história é bem mais profunda. A história ali é bem mais profunda. É de tragédia, de destruição, realmente. E eu trouxe a história de um outro pastor, que ele disse: eu, ao contrário dele, menino, eu era levado para acampamentos, retiros espirituais, criança, e eu não conheci isso.
Mas também não era muito diferente, porque não vivia uma fé consistente, uma fé verdadeira. Época de carnaval, como 4 dias passavam em folia, em ilusão, as pessoas que curtem o carnaval, depois têm que enfrentar a vida. Também acontecia com a gente passava 4 dias escondidos, em ilusão, e depois tinha que enfrentar a vida. Eu nunca briguei dentro da igreja, eu nunca bebi dentro da igreja, havia coisas que eu não fazia dentro da igreja, mas quando saía, fazia. E aí, ele disse, esse aqui, aquele espírito que estava lá na casa dos pais, também o acompanhou, continuou destruindo a vida dele. Quando ele chegou na igreja, ele chegou com casamento destruído, vida financeira destruída, um fracasso de homem, um fracasso de pai, um fracasso de marido. Quando chegou na igreja, chegou tudo destruído, nos vícios, caminhando para a mesma destruição que havia acontecido na casa dos pais. O de cá, ele chegou na igreja, tudo que conquistou nada estabeleceu, nada se estabeleceu. Tem gente que deve estar pensando assim, mas como, bispo? Como se ele foi criado num lar evangélico, sendo levado para acampamentos e etc. Qual que é a diferença daquele que foi criado no mundo para aquele que foi criado na igreja, mas não vive a palavra? Nenhuma. O mesmo demônio que age lá é o mesmo que age aqui. Esse aqui também chegou na igreja. Ele disse, a terceira geração de cristãos, terceira geração de cristãos pastores, porque o avô foi pastor, a família também tem pastores. Terceira geração, cheguei com a minha vida destruída, com o meu casamento destruído, com a vida financeira destruída, tudo que conquistei perdi, no fundo do poço. Aí ele diz que as vendas dos olhos dele caíram o dia que ele estava sentado aqui nesse meio, e eu disse, você não é um homem de Deus de verdade. Você não é um homem de Deus de verdade. Naquele dia, essa palavra entrou como uma paulada dentro dele, e aquilo chocou, e ele reconheceu que ele não era um homem de Deus de verdade. Ele disse, eu não brigava na igreja, mas saía da igreja eu brigava. Eu não bebia dentro da igreja, mas saía da igreja eu bebia. Eu não mentia dentro da igreja, mas saía da igreja eu mentia. Eu não fazia as coisas na igreja, mas lá fora eu fazia. E aí? Fracassado também, chegou como um fracasso como pai, um fracasso como marido, um fracasso como líder de família, um fracasso. Por quê? Não adianta nada a gente ter lá. Hoje nós estamos vivendo, nós vamos usar uma frase agora, que parece que nós nunca viveríamos isso. E nós estamos numa época, numa era, que nós não estamos mais como no passado. A era de evangelizar quem não é cristão, quem não conhece Jesus. Nós estamos numa época de cristianizar os cristãos, os chamados cristãos. Parece brincadeira isso, mas hoje o cristianismo está muito superficial, a fé das pessoas muito superficial, muito inconsistente. E isso realmente é um problema sério. Olha isso aqui. Voltando só ao raciocínio, tá? O mesmo demônio que agiu aqui na vida daquele que foi criado no mundo, agiu na vida desse aqui, que foi criado dentro da igreja.
Para o lugar que ia esse aqui, ia esse aqui. 2 anos na avenida, 2 anos no retiro espiritual. Mas aqui perdeu tudo, aqui também perdeu tudo. Aqui foi roubado pelo diabo, aqui também foi roubado pelo diabo. Por quê? Porque não há diferença entre estar, a verdade é que tem que ser. Não adianta eu ter adesivo pregado no carro, não adianta eu ficar postando coisa bonita no Facebook. No Facebook é incrível como as pessoas são espirituais. É lindo de se ver. É encantador de se ver. Todo mundo fica procurando uma frase de efeito para postar no Facebook. Quando essa frase de efeito deveria estar aqui, ó, sendo praticada, vivida. Peraí, deixa eu postar uma frase que vai impactar. Vai mostrar que eu sou consistente. E a vida é inconsistente. Hoje as pessoas estão vivendo uma fé inconsistente, superficial, ilusória. E esse é o grande problema. Porque, infelizmente, nós não temos sido preparados. Aliás, a palavra nos prepara, mas muitas vezes nós não queremos isso, né? Porque hoje nós estamos naquela era de tudo muito rápido. Antigamente tudo durava, hoje nada dura. Dona Páscoa, sua primeira máquina de lavar demorou quanto tempo? Durou quanto tempo? A sua primeira máquina, a antiga. A da minha mãe durou 40 anos. 40 anos. Quantos anos durou sua primeira televisão? A senhora aqui. Isso. Perdeu até as contas. Lá em casa, eu cresci com a mesma televisão. Eu já era rapaz já. Foi quando a televisão deu o primeiro problema. Hoje, quanto dura uma televisão? Só o tempo da garantia. Tem uns que dizem que elas são projetadas para durar 4 anos, outros falam 8 anos. E olha lá, nem isso. Porque às vezes você compra o que ela disse. Eu já corri atrás da garantia numa televisão nova, porque ela deu problema antes. E ainda você corre na extensão de garantia. Aí posso trazer para a vida? Posso trazer para a vida? Quantos anos duravam os casamentos? Uma vida toda. Quantos anos duram os casamentos hoje? Tem nem tempo de garantia. Casou, está devolvendo já. Parece brincadeira isso. Sabe por quê? Antigamente as coisas eram projetadas para durar. E mesmo que desse algum problema, as pessoas trabalhavam para consertar. Hoje, deu, estou trocando. Deu problema, estou trocando. Deu problema, estou substituindo. Deu problema, estou substituindo. E qual o problema disso? O problema disso que é para tudo. E aí o ser humano está caminhando para uma fé completamente, uma vida completamente inconsistente. Completamente fora, inclusive, da palavra. Porque a fé tem sido tratada assim também. O relacionamento com Deus tem sido tratado assim também. De forma inconsistente. Enquanto está tudo bem. Enquanto está tudo perfeito. Enquanto não tem nenhum problema. Esse é o problema. E aí é onde muitos... eu disse ainda, né? Eu falava essa semana, 1 ano é muito tempo, viu? 1 ano é muito tempo. Cada ano nós temos a oportunidade de fazer tudo diferente, tudo novo. 1 ano é muito tempo.
É muito tempo para se perder. E o preço que nós não estamos dispostos a pagar agora, se amanhã quisermos viver algo novo, vamos ter que aprender a pagar. E as pessoas não gostam da palavra sacrifício, porque é mais fácil criar maneiras inconsistentes de construir, mas não permanece. Vamos lá. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Olha a preocupação dele: poxa, talvez meus filhos tenham cometido um pecado em relação a Deus. E então ele estava sempre atento, preocupado em oferecer sacrifícios pelos seus filhos, ofertas pelos seus filhos e assim por diante. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e as jumentas estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Está entendendo que foi uma notícia, uma tragédia atrás da outra. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa dos irmãos mais velhos, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra, diga comigo, em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Diga comigo: louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó, diga comigo, não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. O que acontece hoje? O que acontece hoje? Aqui tem uma história que eu pulei. Aqui tem uma parte importante que eu pulei.
Na verdade, o próprio Satanás chegou diante do Senhor e falou da suposta fé inconsistente de Jó, da suposta fé interesseira de Jó. O diabo chegou diante do Senhor e disse: o próprio Senhor mostrou a fidelidade de Jó. E o diabo disse: não, ele é fiel porque o Senhor enche ele de riquezas, tem tudo, uma vida abençoada, o Senhor dá tudo a ele. Tira o que tem, veja se ele não blasfema contra o Senhor. Tira o que tem e veja se ele não vai pecar contra o Senhor. E o Senhor disse: toque no que ele tem. Uma notícia, uma tragédia atrás da outra, uma desgraça atrás da outra. Inclusive isso aqui dá uma reflexão interessante, que você vê que nós só estamos guardados quando realmente a proteção de Deus está sobre nós, né? Porque quando o Senhor permitiu, olha a situação, toda a sua riqueza foi embora de uma hora para outra. Era a conta de chegar um funcionário trazendo a notícia de uma desgraça, só eu que fiquei para poder trazer a notícia, chegava o outro. Era uma situação atrás da outra. E depois de tudo isso, depois de perder tudo, em tudo isso, diga comigo, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Não é uma fé inconsistente, não é uma fé superficial, não é essa fé que infelizmente se vê hoje. Se o Senhor permitiu que eu perdesse, hoje um esfolado no carro é motivo para a pessoa brigar com Deus. Hoje uma atitude errada do filho já é motivo para que a pessoa ele esteja questionando a Deus e brigando com Deus. Hoje, uma situação que acontece que não é aquilo que a pessoa esperava, já é motivo para ela estar reclamando, murmurando, falando: por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor deixou? Eu te busco, eu te sirvo, não sei o quê. E com tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Isso é uma fé consistente. Eu disse, né? Você vê que hoje nada dura, tudo é projetado para não durar. O ser humano está sendo programado para que nada na vida dele seja consistente. Nada, absolutamente nada. Vivemos aquela era de tudo muito rápido, sem sacrifício algum, sem esforço algum. E eu quero mostrar uma coisa a você, não me importa, gente, eu quero deixar isso claro para você, tá? Eu sempre falo sobre isso. Você gosta do sermão, não gosta do sermão, não tem essa preocupação, porque eu tenho que falar aquilo que Deus me mandou falar. E amanhã você vai se lembrar de mim de forma positiva. A sua fé não pode ser uma fé inconsistente. Se você não aprender a se sacrificar para Deus, você vai se sacrificar de outra maneira. Se você não aprender a sacrificar, renunciar à sua carne para fazer a vontade de Deus, para estar vivendo uma fé contínua, não uma fé superficial, uma fé contínua. Toda a riqueza de Jó foi embora de uma hora para outra, só sobrou o quê? Sobrou o quê? Por isso que nós temos que aprender a colocar Deus no primeiro lugar, porque há momentos na vida da gente, muitos de vocês já passaram por isso, eu já passei por isso, aonde você não tem mais nada, só te resta na vida Deus. É verdade ou não é? Quantos já passaram por isso? Eu já passei por isso. Momento que não tinha mais nada, não restou nada, não sobrou nada. Aí você vai e coloca Deus aonde é o seu lugar, de onde ele nunca deveria ter saído. Primeiro lugar. Aí nós temos tempo para fazer tudo que Deus nos pediu. A cada ano nós temos a oportunidade de renovar a nossa fé, de renovar as nossas atitudes, renovar o nosso espírito,
para construir uma vida sólida como Deus tem nos chamado. É como eu disse, hoje é tudo muito ilusório. Tudo muito ilusório. Você vê que as pessoas estão, desculpa, tá, se eu falar e te ofender nisso, e isso é uma prática que talvez muitos tenham. Você vê que as pessoas estão lá, posta no Facebook somente ilusão, posta no Facebook somente maravilhas, posta no Facebook a sua vida, a exposição da sua vida, hora está viajando, hora está passeando, hora está aqui, hora está lá, somente aquele mar de rosas. Primeiro que eu penso que, acho que a vida da gente, acho que tem que ser um pouco preservada, né? Eu acho que a vida tem que ser bem preservada, inclusive a gente dá margem e abre a vida para coisas que não deveria abrir, né? E não só palavras, atitudes, como coisas piores, Então, é aquela ilusão. Outras vezes as pessoas estão ali postando coisas, frases, versículos, que elas estão preocupadas em postar, elas não estão preocupadas em colocar em prática, em viver, em praticá-la, que vai trazer realmente uma solidez à sua vida, que vai trazer uma estrutura, um alicerce à sua vida, que vai trazer estabilidade à sua vida. Eu não quero saber se as pessoas vão achar a frase bonita, eu quero saber se ela está dentro de mim, se eu estou vivendo ela, porque se eu não estiver vivendo ela, a hora que o vento soprar, uma investida dessa do diabo contra a tua vida, não permanece nada, inclusive a tua fé vai embora. Inclusive a tua fé vai embora, porque muitas pessoas, nesse momento, você vê que isso é uma fé consistente. Espera aí, não foi Deus, a culpa não é de Deus. De alguma forma, ele entendia que aquilo não era culpa de Deus. Ele entendia que Deus não era culpado por toda aquela desgraça na vida dele. Não, eu não vou abandonar. Se Deus me abençoou e eu fui fiel a Deus, Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. Em tudo isso, Jó não pecou e não atribuiu a Deus nenhum mal, coisa alguma. É esse tipo de fé que Deus tem buscado. É essa solidez que Deus tem buscado. Amém? Vamos lá, vamos meditar. Sabe por que eu falo sobre isso aqui? Pensa para você que eu estou te contando historinha, não. Continuamente eu tenho atendido pessoas com a vida completamente destruída. Pessoas que conhecem a palavra, pessoas que muitos foram criados em lar cristão e está destruído no fundo do poço. Você passar por um problema, isso não é o problema. Todos nós estamos sujeitos. Mas como vamos terminar? Vamos dar a volta por cima? A nossa fé vai mover os braços de Deus em nosso favor e nós vamos dar a volta por cima a cada novo desafio, a cada nova situação que enfrentamos? Ou a nossa fé termina ali com aquela situação? Nosso relacionamento com Deus termina ali com aquela situação? Ou a nossa vida termina ali com aquele problema? Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Você já prestou atenção que sempre tem uma mulher de Jó pertinho? Amaldiçoe a Deus e morra. Para que você retém essa fé? Sabe o que a mulher dele estava falando para ele? Você mantém a sua fé? Você mantém sua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morra. Melhor morrer do que estar vivendo a vida que você está vivendo. Ele respondeu, diga comigo: você fala como uma insensata. Eu pergunto para você, isso é uma fé consistente ou uma fé inconsistente? Isso é uma fé muito profunda ou uma fé superficial? Porque você vê que a pessoa, quando ele conhece a Deus e quando ele tem um relacionamento com Deus, ele consegue
ter uma boa atitude até nas piores situações. Você vê que ele não perdeu a comunhão com Deus, ele não perdeu a sua fé. Ele poderia olhar e dizer assim: ela tem razão, ela tem razão, poxa, do que me valeu minha fé? Do que me adiantou? Olha a situação que eu estou. Não, você fala como um insensata. Tem outra tradução que diz assim: como fala uma louca, fala você, mulher. Como fala uma louca, fala você. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Todo bem que Deus tinha para nos dar, nós aceitamos bem, e tudo maravilhoso, desfrutamos e etc, né? E agora que chegou o mal, nós não vamos aceitar? Agora que chegou o mal, olha lá, novamente, diga comigo: em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Você entendeu agora como ele estava ou não? Depois de perder, depois de tantas tragédias, perder os seus rebanhos, perder os seus servos, os seus filhos morrerem, ele foi tomado por uma lepra. Ele virou feridas da cabeça aos pés. Ele se coçava com cacos, pedaço de telhas, de louça, ele se coçava. É o que ele pegava para coçar. A mulher vira para ele e diz: volta por favor. Você retém? Volta ao anterior. Então sua mulher disse: você mantém a sua integridade? Você mantém a sua integridade? Você mantém a sua fé ainda? Amaldiçoe a Deus e morra. Passa. Ele respondeu: você fala como um insensata. Não foi aquele negócio: acho que você tem razão. Acho que você tem razão. Não acho que você tem razão. Você fala como uma louca. Você fala como uma insensata. Isso é um relacionamento com Deus. Isso é uma fé consistente, da qual nós temos que vivê-la, da qual nós temos que praticá-la. Isso é a fé que Deus busca nos cristãos. Nós estamos vivendo a era de evangelização, de cristianizar cristãos, porque os cristãos hoje estão numa fé inconsistente. Pode prestar atenção que as próprias igrejas têm trabalhado isso. Fé rápida, milagre rápido, sem consistência. Te dou um objeto que vai mudar a tua vida, te dou essa pecinha que vai transformar a tua vida, te dou aquela outra. Então tudo caminhando numa fé inconsistente, superficial, num relacionamento superficial com Deus, sem compromisso, sem sacrifício. A vida é corrida demais. Não tem vida corrida se não tiver Deus. Daqui a pouco nós paramos. É isso que eu quero que você entenda. Muitos de vocês já chegaram em situações que não tinham o que fazer, não tem para onde correr. Por isso que nós temos que construir a nossa vida aqui. É reflexo dessa aqui. Nós só vamos construir algo sólido, um relacionamento sólido, uma vida financeira sólida, uma vida realmente sólida nas áreas, em todas as áreas em que faz parte da nossa vida, se aqui dentro for sólido, se a sua fé for sólida, se o seu relacionamento com Deus for sólido. Porque numa situação como essa, numa adversidade como esta, a fé de muitos terminaria, o relacionamento com Deus terminaria aqui. Possivelmente a vida, quando eu falo vida, estou falando literalmente da vida, porque hoje as pessoas, quando perdem alguma coisa, já estão pensando em dar cabo à sua vida. Nós ouvimos Jó falar de dar cabo à sua vida? Sim ou não? Hoje, quando as pessoas perdem alguma coisa, já estão falando de dar cabo à sua vida. Mas quando a pessoa coloca Deus no primeiro lugar, passa por favor. Quando os 3 amigos de Jó, ele faz de Temã, Bildade,
de Suá, Isofar e Namate souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os três se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam que como era grande o seu sofrimento. Os seus amigos ficaram, não tinha nem palavras para dizer, por ver a sua situação. Vamos lá. Diga comigo. Olha a palavra de Jó no capítulo 19. Diga comigo: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Aliás, eu quero Almeida, por favor. Volta, por favor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Diga comigo: eu sei que o meu Redentor vive. E depois de consumida, volta lá, a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Uma pessoa nesse estado falando isso, eu sei que o meu Redentor vive. Como as pessoas falariam hoje? Será que Deus existe? Cadê Deus? Será que se Deus existisse não estava acontecendo tudo isso comigo? Não é isso que a gente ouve hoje? Sim ou não? Não é esse tipo de expressão que ouvimos hoje? É só de alguém que conhece Deus profundamente. Essa expressão é só de alguém que conhece a Deus profundamente, o seu relacionamento com Deus é profundo. Numa situação tão terrível como nós lemos, a pessoa dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e eu verei, com os meus olhos, em meus olhos, e não outros o verão. Ainda consumida a minha pele, eu verei na minha carne. Amém? Essa é a fé que Deus espera. Essa é a fé consistente que Deus espera. Não essa fé superficial, essa fé sem compromisso, essa fé que um ventinho sopra mais forte, estou perdendo a minha fé. Cadê Deus na minha vida? Do que me adiantou ir na igreja? Do que me adiantou fazer isso? Do que me adiantou? Adiantou. Quando a fé é sólida, quando a fé é realmente sólida, é o final que conta. Porque muitas pessoas, nós vemos nos dias de hoje, até começam bem, mas a Bíblia está cheia de pessoas que começaram muito bem e terminaram mal. Está cheio de exemplos de pessoas que começaram muito bem e terminaram muito mal. É o que não falta na Bíblia. Mas aqui alguém que começou muito bem, alguém que teve um período muito mal e terminou melhor ainda. O que conta? O fim é melhor do que o começo. Amém? Eu vou fazer uma pergunta. Ele perdeu o patrimônio, ele perdeu a saúde, perdeu o apoio da esposa. O que restou? O que restou? E isso estava bem firme dentro dele. Todos nós vivemos o nosso período Jó aqui na terra. Todos nós vivemos o nosso período Jó aqui na terra. Todos nós.
para que nós possamos aprender a colocar Deus aonde Ele deve estar. Primeiro lugar. Sabe, eu amo todos vocês. Eu quero que todos vocês estejam comigo. Eu amo todos vocês. Mesmo você não tendo contato comigo tão próximo, eu amo todos vocês. Só que eu já tive o meu período Jó na terra. Eu já vivi o meu período Jó na terra. E no meu período Jó, na minha fase de Jó, eu só pude contar com Deus. Por isso que hoje o que importa, a coisa mais importante, é se eu estou agradando a Deus, se a minha fé está agradando a Deus, se o meu relacionamento com Deus está o agradando, se eu estou buscando a Deus como Ele quer que eu busque, se eu estou servindo a Deus como Ele quer que eu sirva, porque o único lugar realmente que nós estamos seguros é nesse relacionamento com Deus. No mais, tudo é superficial, tudo. Nós só estamos seguros em Deus. Deus trabalha para que nós venhamos desenvolver esse tipo de relacionamento com Ele. Aqui na luta não é para que eu perca a fé, é para que eu me achegue ainda mais a Ele. Não é para que eu perca a esperança, é para que se fortaleça ainda mais a minha esperança. Muitas vezes, eu pulei trechos importantes, mas sabe-se lá o que estava acontecendo dentro de Jó? Tem um versículo que mostra que é possível que Jó não estivesse seguro de verdade como deveria em Deus. Tem um versículo que diz: olha, o que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio, nunca estive descansado. Talvez ele estivesse abençoado, mas ele não tinha aquele relacionamento com Deus. E aliás, não tinha, porque aqui na frente nós vemos que ele não tinha. Vamos lá, passa por favor. Não, pode dar sequência, vai lá, Jó 42. Jó 42. Última referência. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: diga comigo, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não compreendia. Eu falava de coisas que eu não conhecia. Eu falava de coisas que na verdade eu não entendia. Às vezes a gente pode falar de Deus, falar da palavra, citar versículos. Você fala bonito. Só que você não compreende isso, porque é diferente de viver. Ele diz que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus por vê-lo. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora depois de quando? Depois de todo esse processo. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, diga comigo, mas agora te veem os meus olhos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Diga comigo, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Olha isso. Se ele era abençoado, se ele era o homem mais rico que havia no Oriente, agora
ele era 2 vezes mais rico, 2 vezes mais abençoado. É o que eu sempre digo, né? Com Deus a pessoa nunca perde, nunca, não há retrocesso, não há perda. Desliga aí, por favor. Desliga aí, por favor. Pode desligar, eu deixo você desligar. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Deus restituiu tudo, dobradamente, tudo que ele havia perdido. Aí eu faço uma pergunta para você: como seria essa história se a fé, a atitude de Jó tivesse sido diferente? Será que ia terminar assim? Aqui está o exemplo de alguém que deu a volta por cima, de alguém que as suas experiências fez com que ele conhecesse a Deus, vivesse uma fé sólida. Antigamente ele estava preocupado com tantas coisas, agora ele estava preocupado somente em agradar a Deus, porque só restou a Deus. Coloca o seu coração no lugar certo, coloca o teu espírito no lugar certo. Nós estamos seguros em Deus. As experiências que vivemos é para fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Você já prestou atenção que você corre, chega um momento que Deus te para, você não tem mais para o que fazer e como correr? Já prestou atenção que a vida é tão corrida, chega um momento que você não tem nada para fazer? São tantos afazeres e não tem nada para fazer. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus deve estar em primeiro lugar. Essa fé consistente, esse relacionamento consistente. Você vê que a preocupação de Deus com a vida de uma pessoa, às vezes a pessoa acha que é só espiritual. Eu não vejo, é isso que eu tenho tentado mostrar a algumas pessoas nas últimas semanas. Você vê que a maior preocupação com Deus, se fosse só para salvar a vida de Jó, ele teria só salvado a vida de Jó e não teria restituído a ele a toda a riqueza que ele possuía. Você vê que a preocupação de Deus conosco é nos mínimos detalhes, é em todas as áreas, é de nos honrar aonde nós fomos envergonhados. Agora é num relacionamento sólido com Deus, é esse relacionamento consistente com Deus. Não é essa coisa que nós vemos hoje é tudo muito rápido e superficial. Hoje nada dura, relacionamento não dura, as compras não duram, os bens não duram, e o relacionamento com Deus não tem durado, e isso está errado. As pessoas estão tratando a fé, o relacionamento com Deus, como trata todas as demais áreas da sua vida. Tudo muito inconsistente, nada dura. Lembre-se do que eu disse, tudo durava, inclusive a fé. Hoje nada dura, inclusive a fé. Está entendendo? Amém? É isso que Deus tem buscado. Deus quer realizar coisas grandes, só que não é uma fé inconsistente, é uma fé sólida, é um relacionamento sólido. Um relacionamento sólido. Você vê que quando a nossa fé agrada a Deus, não tem perda, não tem prejuízo. Ele conquistou mais rápido do que talvez ele pudesse imaginar. Se ele era abençoado, ele se tornou dobradamente abençoado. A fé dele, você retém tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele poderia, como a fé superficial de muitos,
Ele poderia ter dito assim: você tem razão, acho que você está certo. Se Deus existisse, eu não estava nessa situação. Você fala como uma insensata, você fala como uma louca. Nós aceitamos o bem de Deus, nós não vamos aceitar o mal? Se eu perguntasse quem que é o bem de Deus, todos levantariam as mãos. Não que Deus tenha o mal para nós, mas aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Pense nisso. Às vezes, posso responder a algumas pessoas: olha, eu não quero te enganar não, vou falar sério, tá? Vou falar sério. Tem um projeto. Se a sua fé for superficial, por isso que todos os anos você faz projeto e ele não se cumpre. Todos os anos você faz projetos e mais projetos, só que o seu coração ainda está longe de Deus. A sua integridade espiritual. E entra ano e sai ano, Deus não pode cumprir. Sabe por quê? Porque se Deus cumprir, fizer coisas grandes na sua vida, você cada dia a mais você vai estar envolvido com o mundo e com as coisas do mundo. E no final de tudo você vai para o inferno. Essa é a verdade. Muitos têm tratado a vida com Deus, o relacionamento com Deus, como os relacionamentos lá fora. Deus quer realizar coisas grandes, só que numa fé sólida. Você está preocupado com a sociedade ou você está preocupado com Deus? Você está preocupado que as pessoas olhem para você e te achem uma pessoa popular, interessante, inteligente, ou que Deus olhe para você e se agrade de você, se agrade do seu coração, se agrade da sua integridade? Porque as pessoas não podem fazer nada por você. Aliás, o mundo é um mundo somente de interesse. As pessoas não podem fazer nada por você. Por isso que nós temos que parar de estar simplesmente preocupado com o que a sociedade pensa, com o que a sociedade acha a meu respeito, com o que a família acha a meu respeito. Eu tenho que parar para me preocupar com o que Deus está achando de mim, como Deus está me vendo. Porque ninguém pode fazer nada por nós. Ninguém pode fazer nada por nós. Pode prestar atenção que mesmo na família é uma decepção atrás da outra. Mesmo dentro da família, é uma decepção atrás da outra. Isso é para que nós venhamos aprender que Deus deve ocupar o primeiro lugar, que as construções sólidas da nossa vida virá de Deus e não dos homens. É desse relacionamento com Deus. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Fecha os seus olhos, segura o teu projeto no teu coração, por favor. Às vezes a vida, as coisas são tão corridas, né? A gente corre. São tantas ocupações, e a gente diz que não tem tempo para buscar a Deus como Deus tem nos cobrado, para falar conosco como Deus tem tentado falar. Porque horas temos trabalho demais, horas temos casa, temos família, temos filhos para cuidar, e muitos não se deram conta e os olhos não foram abertos, que estão correndo atrás do vento. Os filhos só estão causando dores e decepções. Inclusive os filhos acabam depois, aqueles que buscam tanta atenção dos filhos, os filhos mesmo não dão a atenção que gostaria de receber.
que eles estão envolvidos mais com as coisas deles, envolvidos mais com os amigos, envolvidos mais com os projetos, e não dão nem atenção devida aos pais, como os pais gostariam. E no fim de tudo, resta o quê? Só a decepção. Esse momento Jó, muitos de vocês já viveram. Se não viveram, tem alguns vivendo. Momento que parece que tudo se foi. Só resta Deus. A gente só pode contar com Deus. A vida está nas mãos de Deus. Você vê que lindo, né? Você vê que Jó venceu esse grande desafio. Jó envergonhou o diabo. Não envergonhou a Deus, envergonhou o diabo. Ele envergonhou o diabo, não envergonhou a Deus. Porque o diabo disse assim para Deus: tira o que ele tem e você vai ver. Toca e você verá. Ele não fica com você. Ele vai blasfemar contra você. O diabo foi envergonhado. Não foi Deus que foi envergonhado. Cuidado para não envergonhar a Deus. Cuidado para não envergonhar a Deus. Porque se a sua fé for superficial, cada situação que acontecer, você está brigando com Deus, questionando, murmurando, blasfemando, está perdendo a sua fé, está perdendo a sua comunhão, está dizendo do que te adiantou isso, do que te adiantou aquilo. E o final, o que conta aqui foi o final. Como é que ele terminou? Ele terminou 2 vezes mais abençoado do que era, em todas as áreas. Deus restituiu tudo, inclusive os filhos que Deus deu a ele, eram os mais belos. Os mais belos. E pense, analise, porque você sabe que o que eu estou falando é verdade. A vida lá fora é real. A vida lá fora, esse mesmo espírito que foi destruindo tudo que era Jó lá fora, está destruindo a vida de pessoas todos os dias, e tem pessoas que não estão dando a volta por cima lá fora. Você sabe disso. Pega o jornal hoje, você vai ver quantos Jó foram embora hoje. E cristãos, hein? Cristãos, ou chamados cristãos pelo menos. Então, nós sabemos que a vida lá fora é real, e nós somos preparados para ela. A nossa guerra espiritual é real, e nós somos preparados para ela. Os nossos desafios são reais. Os nossos desafios são reais. Você, desculpa, tá? Você, seja marido ou seja esposa, se você é dependente do seu marido ou da sua esposa, aqui a sua fé já teria ido, teria afundado os dois. Porque tem gente que é o seguinte: se a mulher estiver bem, ele está bem. Se a mulher não estiver, ele não está. Se o marido estiver bem, ele está. Senão, perdeu a fé também. Se aqui a mulher dele, que não estava bem, a mulher que tinha uma influência, dissesse para ele: ó, o que você mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre, rapaz. Se ele tivesse dito, é mesmo, tinha morrido os dois. E aqui, ó, se ele tivesse ouvido essa insensata, estava destruído. Não teria dado a volta por cima. E te garanto que no final ela tinha, no final certamente ela deve ter agradecido por ele não ter ouvido ela. Graças a Deus que você não me deu ouvidos. Graças a Deus que você naquele momento enxergou meu momento de insanidade. Graças a Deus. Isso aqui é muito comum. Isso é muito comum. Por isso que a nossa fé tem que ser uma fé sólida. A nossa comunhão é algo pessoal.
é conhecer a Deus de verdade, é ter um relacionamento com Deus de verdade. Porque há momentos que é só nós e Deus, há momentos que é só você e Deus. Amém, pessoal? Usa a sua fé para estar numa constante, construindo. Todos os desafios que você entra é para que você saia melhor. Todos os desafios que você entra é para você sair maior, melhor, mais fortalecido, mais abençoado. Aqui ele saiu muito melhor. Aqui ele saiu muito mais próspero, muito mais rico do que era, muito mais abençoado em todas as áreas. Espiritualmente aqui agora, ele está dizendo, agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de verdade, agora eu tenho um relacionamento com o Senhor de verdade. E terminou seus dias muito bem. Amém? Seja qual for a luta. Sabe o que me chama a atenção na história de Jó? Olha aqui por favor, olha aqui por favor. Sabe o que eu fico mais encantado na história de Jó? Que eu amo essa história por causa disso. A maior parte dos cristãos acha que essa história aqui foi metade da vida dele de sofrimento. Esse sofrimento aqui não durou um ano. Sabia disso ou não? Esse sofrimento aqui foi rápido. Você vê que quando Deus olha para a pessoa e fala, não, porque quem tem que blasfemar, já blasfema de cara. Quem não vai blasfemar, quem está na fé, ele já mostra a sua fé de cara. Ele já mostra a consistência da sua fé de cara. Certamente o Senhor olhou e falou, não há mais, está mais do que provado. Esse homem é íntegro, esse homem realmente é de fé, está mais do que provado. E a restituição foi mais rápida. Então aonde eu quero chegar? Você vê que você nunca pode definir a tua vida por um ano. Você nunca pode definir a tua vida por um ano, porque foi um ano vivendo o caos, mas depois o resto na glória, ultra mega abençoado. Um ano de caos. Às vezes situações acontecem conosco para que a gente aprenda, porque às vezes é aquela coisa, né? Eu confio, mas não confio. Eu creio, mas não confio. Eu estou com o pé lá, mas eu estou com o pé cá. Eu tenho medo de me lançar. E às vezes Deus permite situações que fala para mostrar a nós assim: e agora? Só eu. Você não tem mais com quem contar. Você não tem onde se agarrar. Você não tem mais aonde segurar. É só comigo. Aí a gente vem e coloca os dois pés, se lança de cabeça. Aí nós aprendemos aquilo que Deus realmente estava requerendo de nós. Nós aprendemos a confiar em Deus 100%. Porque até então, de repente, tem pessoas que ele confia no que tem, ele confia em si mesmo. Outras pessoas confiam no patrimônio que tem, confia no marido, confia na esposa, confia numa série de coisas, menos em Deus. E há momentos que nós somos trabalhados para que nós venhamos aprender a confiar 100% em Deus. A nossa segurança está nele. Confia em mim. Confia. É esse relacionamento que eu quero. Amém, pessoal? Isso é maravilhoso. E aí a gente constrói uma vida sólida. Aí você constrói uma vida sólida, ninguém mais te tira, ninguém te toma. Nós temos recursos para vencer toda e qualquer situação. Desde ontem, sábado eu estou falando, desde sexta-feira eu estou falando, né? Nós temos muito mais. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que as circunstâncias estão totalmente desfavoráveis a você? São mais desfavoráveis a você? Ou é muito mais favorável? Eu vou dizer a você sem medo de errar. Por mais que você olhe e parece que as circunstâncias são totalmente desfavoráveis, elas estão muito mais favoráveis a você do que você possa imaginar. Muito mais. Às vezes a gente olha e fala assim: não, está tudo desfavorável, eu vou fazer o quê? Não. Está tudo muito favorável a você. Está muito mais favorável do que desfavorável. Muito mais. É a gente entender, é a gente agir essa fé, é se lançar de cabeça como Deus tem nos chamado, aprender a confiar nele como Deus tem chamado. Viva uma fé madura. Sua mulher não quer vir para a igreja? Vem você. Seu marido não quer vir para a igreja? Vem você. Seu filho não quer vir para a igreja? Vem você.
Ele não está afim, ele não quer ir. Então, vai aqui, ó. Aqui, ó. Tivesse ido pela mulher, tinha perdido tudo. Alguém tem que ser a coluna, tem que ser o ponto de luz. Eu não tenho apoio. Não tem apoio. Você tem um apoio de Deus. Você tem um apoio de Deus. Fica esperando apoio de ninguém, não. Você tem um apoio de Deus. Se ninguém quer te dar o apoio, então, Senhor, eu tenho teu apoio. Eu vou na fé, porque eu sei que o Senhor vai me honrar. Amém? Lá na frente, vai te agradecer. Viu? Se a pessoa que está do seu lado vai te agradecer. Graças a Deus que você permaneceu firme. Graças a Deus que você não ficou esperando por mim. Graças a Deus que você creu, você seguiu. Graças a Deus. Graças a Deus. É fé consistente, é relacionamento pessoal. Não tem um relacionamento através de outro, tem o seu relacionamento pessoal com Deus. Porque a particularidade de Deus com cada um é com cada um. Amém? E se Deus quer abençoar toda a sua casa através de você? E se Deus quer abençoar toda a sua família através de você? E se Deus quer realizar coisas grandes na tua vida e através de você? Amém, pessoal? Fale com Deus, por favor.